Olá pessoal, meu nome é Samuel, sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio Grande do Sul e essa é a nossa quarta aula do curso de linguagem C. Nessa aula, nós falaremos sobre as expressões numéricas, a função scanf, o compilador GCC, precedência de operadores, pentas, a biblioteca math.h, o teorema de Pitágoras com as funções POU, sqrt, fórmula de Bhaskara também com a função sqrt. Nós trabalharemos com as expressões numéricas para treinar um pouco mais sobre as fórmulas matemáticas, né? As expressões aritméticas, né? E também vamos falar sobre algumas funções interessantes aqui que a gente vai usar de agora em diante. Vou começar então pela fórmula de Pitágoras. Eu vou mostrar aqui rapidamente nessa pasta fórmulas tem a fórmula de Pitágoras, tá? Para não ficar difícil para a gente entender. Então a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? É bem simples a fórmula, tá? Então vamos lá para o nosso código. Nós temos as três variáveis a, B e C, tá? Esse aqui são os catetos e essa aqui é a hipotenusa. Essa escolha é se eu quero calcular um dos catetos ou se eu quero calcular a hipotenusa, tá? Aí para calcular um dos catetos eu escolho a opção 0 e para mim calcular a hipotenusa eu escolho a opção 1, tá? Então vamos aqui entender a função scanf. A função scanf é para me pegar um dado do teclado, tá? Ou seja, eu vou digitar o que eu quero em tempo de execução. Enquanto eu estou executando, eu escrevo o que eu quero, por exemplo, 0 ou 1, e ele vai pegar isso que eu digitei. Como é que eu escrevo aqui então? A função scanf também é igual às outras funções, que é entre parênteses. Aqui, entre aspas, nós vamos ter o porcentagem %d, que é para indicar que é um tipo inteiro, certo? Essa vírgula é para separar, ah, igual como se estivesse escrevendo printf, certo? E só que aqui a gente coloca esse e comercial, tá? Que ele vai pegar o endereço dessa variável aqui, entendeu? Ele vai colocar o valor nessa variável aqui, tá? Então, basicamente é isso que acontece, certo? É bem simples a sintaxe, não tem muito segredo, tá? Essa variável aqui que vai carregar a nossa escolha. Então, se for 0, ele vai calcular ah, um dos catetos, né? E se for 1, vai calcular a hipotenusa. Então, se for 0, a gente vai inserir o cateto na hipotenusa, né? Ou se é a hipotenusa, e o cateto, certo? Coloquei o exemplo aqui 5 e 4. E depois vai ser calculado o cateto, no caso é o B, né? Mas a gente colocou fixo aqui, mas poderia ser qualquer um dos catetos, certo? É, então, a função sqrt, ela tira a raiz quadrada pra gente, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, pra mim saber o valor de C, por exemplo, eu tiro a raiz quadrada disso aqui, entendeu? É bem simples. Tá. Então eu tiro a raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado, tá? No caso ao quadrado aqui eu fiz ele vezes eles, tá? Ele vezes ele. E eu poderia fazer assim também, com a função poll. Vou mostrar para vocês. Poll C elevado ao quadrado, certo? Que aí eu, se eu quiser levar na 3, por exemplo, aqui, ó, coloco 3, entendeu? Se elevado, só que eu quero levar ao quadrado, é como se fosse ele vezes ele, entendeu? Aí tanto essa função quanto essa função aqui, ela vem da biblioteca math, tá? math.h. E aí a gente só imprime aqui o valor do cateto, tá?
E para hipotenusa, é basicamente a mesma coisa, só que em vez de eu inserir a hipotenusa e um cateto, eu coloco os dois catetos, certo? Aqui é bem idêntico ao inteiro, tá? Eu coloquei porcentagem F, porque é float, certo? Se fosse inteiro, colocaria porcentagem D. Por que, por que eu coloquei float? Porque às vezes a gente vai precisar inserir um número real, certo? Aí para calcular aqui é a mesma coisa, só que ao invés de tirar a raiz quadrada dos catetos, eu vou tirar para a hipotenusa, né? Certo? Que é a mesma coisa que está aqui, ó. Ó, tá vendo? C ao quadrado igual a isso aqui ao quadrado. Para descobrir o valor de C, aí eu tirar a raiz quadrada desses aqui, que é o que está acontecendo aqui, ó. Para me saber o valor de C, eu tirar a raiz quadrada desses caras aqui, certo? Então vamos lá. Executar aqui. Para executar, dessa vez eu vou utilizar o compilador GCC, tá? Aí o que a gente vai fazer? Eu estou na pasta principal, eu tenho que entrar nessa pasta class 4 aqui, tá? Aí eu uso CD para entrar, que é Change Directory. Aí eu entrei dentro da pasta da aula de hoje. Agora eu vou compilar esse código aqui, que é o class. Aperto Tab, tá? Eu cliquei C, agora eu aperto Tab. Aí ele completa. Agora eu tenho que escrever P para diferenciar o Pitágoras do Bhaskara, tá vendo? Aqui, ó. O Pitágoras é com P e o Bhaskara começa com B. Aí, ó, eu só escrevi uma letra para diferenciar, aperto Tab que ele autocompleta. Então, tracinho O, hífen O ali, né? Que é para renomear. Eu quero que ele renomeie a saída como run, entendeu? Ou seja, o meu código de execução, o nome dele vai ser run. Meu executável, no caso. Então, minha execução, eu coloco o ponto barra para executar e escrevo run. Aí ele aparece aqui, ó, ponto .exe, tá vendo? Run.exe. Aí agora eu escolho o que eu quero. Eu quero calcular um cateto. Aí eu vou escrever a hipotenusa e depois o cateto. Então eu escrevo 5, depois 4, tá? Hipotenusa 5, cateto 4. Tá? Leg 3, ok? Ó, observe bem aqui que a gente usou a função poll aqui, tá? E ela faz o mesmo que eu tivesse feito C vezes C, entendeu? Entendeu? Aí isso aqui é a mesma coisa que fosse C vezes C. C ao quadrado. Se eu quisesse fazer C ao cubo, eu faria C vezes C vezes C, entendeu? Aí essa função poll aqui vem justamente para, por exemplo, se eu quero fazer C elevado a 10, dá para fazer também, interessante, né? Tá. Aí, agora vamos calcular a outra opção que é a hipotenusa, né? Eu não preciso compilar novamente, porque eu não fiz nenhuma alteração no código, o código é o mesmo. Então, eu vou só executar novamente, entendeu? Então, vamos executar novamente. Para calcular a hipotenusa, agora eu escrevo 1 e dou Enter. Entrar com os catetos agora, né? Vou colocar aquilo que está ali, o 4.4 e 3.4. Entendeu? Porque como eu usei float, ele aceita isso. Tá, hipotenusa 5.56, certo? Dei uma brincadinha aqui com a fórmula de Pitágoras e vamos para a próxima. Para diminuir aqui essa telinha de baixo, é só apertar Ctrl J, tá? Eu vou abrir aqui nas fórmulas a fórmula de Bhaskara, tá? Nós temos aqui que a fórmula de Bhaskara é menos B pode ser mais ou menos, né? Tá vendo? Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A, né? E o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Nosso código vai ficar bem parecido com o que está aqui, certo? Então vamos lá. Inclusive nós usamos esses mesmos valores para A, B e C, ó. 1 menos B é menos 5 e 6. Vamos lá. Tá? Ó, A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Aí nós também declaramos o delta, que nós vamos precisar dele. A raiz quadrada do delta
e nossos valores finais, que é os x1 e os x2, tá? Que eles chamam de x' e x2', né? Tá. Então, para calcular o delta, nós temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Nós já vimos aqui que a função pol, para fazer ao quadrado, eu coloco a variável aqui e coloco a potência aqui. Então, vamos lá. Para calcular corretamente, o delta tem que ser maior ou igual a zero, certo? Senão, ele vai dar um número complexo, tá? E por enquanto a gente não quer lidar com isso. Ele vai dar um erro quando o delta for menor que zero. Tá, então como é que nós fazemos para calcular se o delta for maior ou igual a zero? Nós vamos tirar primeiro a raiz quadrada do delta e vamos colocar essa variável aqui, a raiz quadrada do delta. Eu escolhi fazer assim porque a gente não precisa calcular duas vezes. Tirar a raiz quadrada duas vezes. Podia simplesmente colocar isso aqui direto aqui, mas por questões que às vezes essa função aqui ela poderia demandar um processamento mais complexo, eu faria isso apenas uma vez, né? Porque essas duas operações aqui, com certeza eu vou fazer elas, né? Eu sempre vou fazer essas duas operações se eu entrar aqui dentro. E essa aqui eu faço apenas uma vez, entendeu? Essa função vai retornar um cálculo, né? E esse cálculo às vezes pode ser complexo, talvez não nesse caso, mas em outros casos. Então por isso já adotei essa boa prática aqui de chamar a função apenas uma vez e utilizar esse resultado duas vezes, né? Que é apenas um constante, né? Não precisa chamar a função para processar tudo novamente. E aqui já é o nosso resultado final, né? Menos b mais a quadrada do delta sobre 2 vezes a. E aqui nós já podemos entrar sobre a precedência de operadores, que é o nosso pendas, né? Na matemática nós temos chaves, colchetes e parênteses para dar precedência, né? Então nós sabemos que o colchete tem uma precedência maior que o parênteses, por exemplo. Mas na computação a gente só usa parênteses, tá vendo aqui, ó? Só usa parênteses se tu quiser dar mais preferência. Nesse caso aqui o parênteses é obrigatório, tá? Se não colocar parênteses aqui vai dar o cálculo errado. Ele vai ser que nem na matemática, ele vai dar preferência primeiro para divisão e multiplicação e depois vai somar, e vai dar errado a nossa conta. Primeiro nós temos que resolver essa parte de cima e depois dividir por isso aqui de baixo, entendeu? Inclusive aqui embaixo também tem que colocar parênteses para não dar confusão, tá? Ó, aí também eu posso fazer assim, só que é meio desnecessário, tá? Tá vendo? Posso colocar assim o parênteses, mas não vou colocar porque é desnecessário. Tá, aqui nós temos mais em cima e a diferença aqui embaixo que é menos, né? Menos b menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Aqui, vocês podem estranhar que tá menos b, mas isso é a mesma coisa de menos 1 vezes b, entendeu? Pode colocar direto menos b. E aqui basicamente eu imprimi o resultado, tá? Então vamos lá, Ctrl J para aparecer a telinha, Ctrl L para apagar o que tinha antes, e vamos, já estamos dentro da pasta da aula de hoje, então vamos lá, GCC, class 04, B, tab de novo, para ir para o básico, menos O, run. Ó, observe que eu vou mudar aquele executável, ele não vai ser mais a execução do código anterior, que é o de Pitágoras, agora vai ser de Bhaskara. Entendeu? Inclusive agora eu vou executar ele, ó. E ele já vai executar meu código aqui de Bhaskara. Nesse caso, como eu não tenho scanf, ele já mostra o resultado final. Vamos ver se tem o resultado aqui. Ó, tem, ó, x1 é 3 e x2 é 2, certo? Que nós temos a mesma entrada desse aqui. Certo? É bem simples, tá? Assim, essas fórmulas de matemática para computação é relativamente simples. A gente pode ter dificuldade, às vezes, de fazer no papel, né? Dependendo dos números que tiver aqui também. Mas essa parte matemática ela tem que ser um pouco mais fluida na computação, porque a gente lida com muitos cálculos complexos, né? E a gente tem que ter um pouco mais de desenvoltura para entender essa parte de matemática, porque na computação por trás é tudo cálculos, né? Tudo são cálculos matemáticos, inclusive geralmente as fórmulas são bem mais complexas que essas, né? Então, talvez se tiver muita dificuldade precise treinar bastante para ter mais facilidade nessa parte e mais para frente lidar com coisas mais difíceis, né? E então se tá com uma barreira grande aqui, tente bater cabeça
tá? Mudem aqui os valores aqui, alterem aqui, o que vocês acharem interessante alterar aí, faça de outra forma, tá? Pode deixar mais simples também, não considere só que o delta seja sempre maior ou igual a zero, pode tirar tudo isso aqui e colocar direto para cá, ou quiser colocar isso aqui também, para tentar simplificar, para entender melhor, sabe? A princípio, aqui não vai fazer tanta diferença se colocar esse aqui direto aqui, tá? Coloquei mais para você já se atentando. E nosso plano da aula de hoje é justamente como fazer a instalação que eu deixei de desafio na aula passada, tá? Como instalar o GCC VS Code como eu estou utilizando aqui, que é melhor do que o Online GDB, que lá mais para frente vocês vão ver que tem algumas limitações, entendeu? Aqui parece que a gente está retrocedendo, compilando e executando aqui com o GCC, mas na verdade isso aqui é bem mais poderoso do que simplesmente eu clicar lá para executar. Até porque aqui estou rodando na máquina local, né? Mais para frente eu posso lidar com arquivos, outras coisas, e vai ser bem mais interessante utilizar aqui. Então assista aqui nesse tutorial do YouTube, tá? Como instalar o GCC e configurar aí. Se tiver com dificuldade, pode colocar no comentário, não tem problema nenhum, tá? Treine bastante essa parte aqui. Pode colocar dúvidas se, se der algum erro, assim, talvez, alguma coisa que eu possa ajudar. Pode colocar nos comentários. E nos vemos na próxima aula. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.